Bem-vindos ao canal Sprint Talks. As duas maiores equipes da história da Fórmula 1, sem dúvida, são a Ferrari e a McLaren. Ambas disputaram campeonatos roda a roda, principalmente entre os anos 70 e 2000. Essas equipes também representam a histórica rivalidade no automobilismo entre o Reino Unido e a Itália, especialmente quando falamos de Fórmula 1. A Ferrari, que foi a primeira das duas a ser fundada e a ingressar na Fórmula 1. Os italianos, sob o comando de Enzo Ferrari, competiram pela primeira vez durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1950, enquanto a equipe fundada por Bruce McLaren só estreou 16 anos depois, também em Mônaco. Em números, são 16 campeonatos de construtores para a Ferrari contra 8 da McLaren. No campeonato de pilotos, a distância é menor, com 15 títulos a favor dos italianos contra 12 dos britânicos. A primeira disputa real entre as equipes foi no ano de 1976, quando Niki Lauda, que havia sido campeão pela Ferrari em 75, disputou de forma heróica o título contra James Hunt, que havia se juntado à McLaren naquele ano, substituindo o primeiro piloto a ser campeão pela equipe, Emerson Fittipaldi. A disputa entre Lauda e Hunt marcou história na Fórmula 1 por conta das acirradas corridas, do acidente de Lauda e da vitória no final de Hunt sob um dilúvio no Japão. No fim, o título ficou com os britânicos, e em 1977 o troféu voltou a Maranello, após o bicampeonato de Lauda. A disputa entre as equipes diminuiu bastante com o fraco desempenho da Ferrari nos anos 80, enquanto a McLaren viveu sua melhor década na Fórmula 1, conquistando 5 títulos entre 1984 e 1990. Vale lembrar também que em 1988 a McLaren só não venceu uma corrida no ano, justamente o Grande Prêmio da Itália, vencido pela Ferrari. A corrida, que ocorreu um mês após o falecimento de Enzo Ferrari, viu o carro de Alain Prost quebrar, e Senna, que liderava, se enroscar com um retardatário, abrindo caminho para uma dobradinha da Ferrari. Em 1990, a Ferrari tirou o francês Alain Prost da McLaren, e mais uma vez o título foi disputado entre as duas equipes. O terceiro confronto entre Prost e Senna foi épico, e desta vez, com cada um dos pilotos em equipes diferentes. Ambos assim podiam contar com 100% do apoio de suas equipes. No final, Senna levou a melhor e se sagrou bicampeão mundial. Ambas as equipes passariam por reformulações durante a primeira metade da década de 90. Em 1996, a Ferrari trouxe, além do bicampeão Michael Schumacher, alguns dos responsáveis pelo sucesso do alemão na Benetton, como Ross Brown. A McLaren, por sua vez, trouxe o gênio da aerodinâmica Adrian Newey, que foi um dos responsáveis pelo domínio da Williams anos antes. A próxima batalha entre as duas equipes ocorreu em 1998. A Ferrari já havia incomodado a Williams em 97, e havia uma grande expectativa para o time naquele ano. No entanto, a McLaren, agora com Newey comandando o projeto, encarou de frente a escuderia italiana. A batalha entre Mika Häkkinen e Schumacher, vencida pela McLaren e o finlandês, foi a primeira utilizando os motores Mercedes. A temporada foi marcada por 9 vitórias da McLaren, sendo 8 de Häkkinen contra 6 da Ferrari, todas de Schumacher. No ano seguinte, novamente, McLaren e Ferrari disputaram o título. Desta vez, Schumacher, que quebrou a perna em Silverstone, ficou de fora da briga e viu Eddie Irvine tentar a chance em buscar o campeonato. Após o GP da Grã-Bretanha, a Ferrari havia conquistado 3 vitórias, sendo 2 de Schumacher e uma de Irvine, enquanto a McLaren tinha 4 conquistas, sendo 3 de Häkkinen e uma de David Coulthard. Dali para frente, Irvine venceu mais 3 corridas, enquanto Häkkinen venceu mais 2, sendo a última no Gran Finale em Suzuka, decidindo o campeonato por apenas 2 pontos. No entanto, a Ferrari conseguiu superar a McLaren no campeonato de construtores por 4 pontos. No ano 2000, a McLaren até chegou a incomodar a Ferrari, mas com 9 vitórias, Schumacher venceu seu terceiro campeonato, e a Ferrari novamente foi campeã de construtores. Em 2001, a Ferrari dominou o campeonato, vencendo ambos os títulos com larga folga. Em 2002, mais uma vez, domínio da Ferrari, enquanto a McLaren se viu em terceiro no campeonato, atrás da Williams. Já em 2003, mesmo com apenas uma vitória, a jovem promessa Kimi Raikkonen não superou Schumacher por apenas 2 pontos. A McLaren enfrentou problemas durante o ano e terminou novamente atrás da Williams no campeonato. No entanto, a consistência de Raikkonen o colocou com chance de superar Schumacher, que terminou o ano com 6 vitórias. Após um péssimo 2004, a McLaren voltou a brigar pelo campeonato em 2005, desta vez contra a Renault. Enquanto isso, o inverso ocorreu com a Ferrari, que vinha de mais um ano dominante e se viu sem ritmo em 2005. Em 2006, os papéis se inverteram novamente, com a Ferrari disputando o título e a McLaren enfrentando vários problemas. Curiosamente, durante 2005 e 2006, nenhuma das duas equipes superou a Renault de Fernando Alonso. Porém, em 2007, quando a equipe francesa teve uma queda, a briga pelo título voltou a ser entre Ferrari e McLaren. 2007 foi um dos pontos mais marcantes nas disputas entre as duas equipes. De um lado, o bicampeão Alonso e o prata da casa, Lewis Hamilton, formavam a dupla da McLaren, enquanto Felipe Massa e o ex-McLaren Kimi Raikkonen pilotavam pela Ferrari.
O campeonato foi completamente dominado pelas duas equipes, com 9 vitórias para os italianos e 8 para os ingleses. Na última corrida, Alonso e Hamilton eram os favoritos para o título, com Raikkonen correndo por fora. No fim, o finlandês venceu por apenas 1 ponto, enquanto Alonso e Hamilton terminaram empatados. Mas me diz você, o que você acha da rivalidade Ferrari e McLaren? Para você, ela se encaixa entre uma das maiores, a maior ou nem perto disso? Deixa aí nos comentários. Voltando para o tema do vídeo, é bom deixar bem claro que o que marcou o ano de 2007 foi o famoso Spygate. O escândalo começou quando Mike Coughlan, chefe de design da McLaren, recebeu um documento confidencial de 780 páginas da Ferrari, contendo detalhes cruciais técnicos do carro da equipe italiana. Este documento foi fornecido por Nigel Stepney, na época um funcionário sênior da Ferrari. Após a Ferrari descobrir o esquema de Stepney, ela entrou com um pedido de investigação junto à FIA. No fim, a McLaren, além de ser desclassificada do campeonato de 2007, teve de pagar uma multa recorde de 100 milhões de dólares. A disputa das equipes continuou nas pistas em 2008, dessa vez entre Massa e Hamilton. Novamente, o título foi decidido por apenas 1 ponto, dessa vez em favor dos britânicos. No entanto, novas polêmicas ainda cercam o campeonato, como a descoberta de que Bernie Ecclestone teria escondido a informação de que já sabiam que o GP de Singapura havia sido manipulado antes do término da competição, o que poderia acarretar na anulação da prova e, consequentemente, dar o título a Felipe Massa. Porém, isso é assunto para outro vídeo que nós vamos trazer aqui no futuro. Com uma dupla mais forte do que a McLaren, que viu Alonso abandonar a equipe após o fim de 2007, a Ferrari venceu seu último título de construtores até agora, enquanto o triunfo de Hamilton foi o último dos britânicos. De 2009 a 2013, a Ferrari foi a equipe que mais se aproximou de conquistar um título, mas sem sucesso. A partir de 2014, ambas as equipes passaram por momentos bastante difíceis. A McLaren, após refazer a parceria com a Honda, viveu momentos complicados na categoria, correndo na parte de baixo do pelotão. Enquanto isso, a Ferrari, após se adaptar, chegou a incomodar a Mercedes em 2017 e 2018, além de conquistar vitórias durante esse período. Em 2024, Ferrari e McLaren parecem estar reencontrando o caminho para as vitórias. No entanto, os tempos em que as duas dividiam os holofotes ficaram para trás, num passado bem distante. Hoje, com o domínio da Red Bull e a Mercedes que dominou a década passada, os fãs mais jovens não veem essas duas equipes como as únicas com capacidade de dominar. Se formos pensar, os grandes nomes da Fórmula 1 correram ou por Ferrari ou por McLaren, sendo eles Senna, Schumacher, Hamilton, Alonso, Lauda, Raikkonen, Hakkinen, Prost, entre outros. Será que veremos no futuro um campeonato a ser disputado pelas duas equipes mais antigas e prestigiadas do grid? Deixa aí também nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, porque tem muito mais coisa maneira por vir. Fiquem ligados, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!